Bem antes da NASA e da corrida espacial, cientistas já utilizavam balões para fotografar a Terra. E algumas dessas primeiras fotografias não mostravam curvatura nenhuma, simplesmente porque a tecnologia dessa época não permitia que a câmera atingisse uma distância suficiente do planeta. E essa declaração, ela contradiz o que eles haviam apresentado no trecho anterior deste vídeo, que fala que você pode observar a curvatura da Terra a partir de 60 mil pés. Eu já mostrei para vocês trechos de vídeo de balão a 115 mil pés, ou seja, 35 quilômetros de altura, e mesmo assim não é possível também observar a curvatura da Terra. E a ideia de que as fotos da NASA são forjadas esbarram num detalhe muito importante. A NASA não é a única agência espacial do mundo. Aliás, ela nem é mais a principal. Agências da Rússia e da China também ocupam esse posto. Ou seja, todas as fotos da Terra feitas por essas agências do espaço também são falsas? Por quê? Essa pergunta é interessante. Eu acho que é parte, inclusive, de toda a razão com que esse movimento, vamos dizer assim, da Terra plana está tão rapidamente conquistando muitas pessoas. É importante, sim, sempre perguntar, sempre investigar algumas coisas quando novos fatos são apresentados. Com relação às agências espaciais, uma coisa que também me intriga é por que a escolha do símbolo do vetor ser tão presente, em todas essas agências que aparentemente são diferentes, escolhem a mesma ideia na logotipia para traduzir o espaço. Outro fato interessante é a relação que existe com a maçonaria, pois todos os astronautas que foram ao espaço são maçons. Então é interessante também pensar que não é apenas em nível organizacional que essas agências compartilham alguns ideais. Também podem ter sim outras agendas secretas aí metidas. E é sempre importante colocar essas questões em perspectiva, porque você assim vai construindo o seu conhecimento. E ainda temos outro ponto. A ciência faz mais do que dizer que a Terra é redonda. Ela prova isso o tempo todo. Um bom exemplo disso é o eclipse lunar. Diferente do eclipse solar, o lunar acontece quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. E você não precisa de um telescópio para ver que essa sombra é o quê? Redonda. Então, que sombra da Terra é essa? Ou essa? As várias regiões do mundo estão em horários diferentes por conta da curvatura do planeta. Se a Terra fosse plana, pessoas do Brasil e da China veriam o Sol nascer e se pôr ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso está bem longe de ser verdade. Realmente, isso está bem longe de ser verdade. O modelo da Terra plana não contempla um Sol a milhões e milhões de quilômetros. O Sol está muito mais próximo da Terra e não irradia a sua luz de uma maneira como o Sol tradicionalmente é pensado. A iluminação do Sol é localizada à medida com que ele percorre a superfície da Terra plana. Podemos falar também das diferentes estações do ano, que só acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra, que é esférica. Em uma Terra plana, esta inclinação não existiria. A luz do Sol seria a mesma em todas as épocas do ano, então não teria como ter verão, inverno, todas as estações. Vamos novamente observar aqui o mapa de Gleason. A ilustração mostra o Sol quando circula no Trópico de Câncer. Nesse momento, quando ele faz este percurso circular sobre o Trópico de Câncer, é verão na parte norte. Inclusive é possível verificar nesses meses o famoso Sol da meia-noite, que é observado no Círculo Ártico. A outra ilustração mostra o Sol já fazendo seu percurso sobre o Trópico de Capricórnio. Neste momento é verão na parte sul e inverno na parte norte. Perceba que as estações são determinadas pelo movimento do Sol, que varia do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio. Esta animação em vídeo mostra este movimento e como determina as estações. Depois desse ponto, eles passam mais de 4 minutos aplicando a ideia da gravidade sobre um disco plano, como se de alguma forma o conceito de gravidade também pudesse existir na Terra plana. Ao contrário, esses questionamentos também põem em xeque a própria teoria da relatividade.
Claro que os terraplanistas argumentam que a gravidade é uma mentira. Alguns afirmam que o que mantém os nossos corpos na superfície é a densidade. Segundo eles, eu e vocês só ficamos no chão porque somos mais densos que o ar. Caso contrário, nós flutuaríamos seguindo o mesmo princípio de uma bola dentro de uma piscina, por exemplo. Realmente, a densidade e flutuação são capazes de explicar a posição dos corpos em relação ao ambiente. É interessante ver como dois conceitos muito simples e antigos podem perfeitamente substituir a explicação oficial sobre a gravidade. Outros terraplanistas dizem que nós só ficamos na superfície porque a Terra está acelerando para cima numa velocidade de quase 10 metros por segundo. É mais ou menos assim, se você pulasse para o alto, você não cairia para o chão. É o disco que sobe para alcançar você. Essa informação não é aceita pela maioria das pessoas que pesquisam sobre o assunto da Terra plana. Ela foi introduzida pela Flat Earth Society para, de alguma forma, apaziguar alguns teóricos para justificar a existência da gravidade sobre outros termos. Densidade, flutuação e carga elétrica são o que determinam a posição dos elementos na mais nova concepção sobre este fenômeno. Eles também afirmam que, como é impossível a água ser curva, a superfície dos oceanos sempre seria plana. Bem, fisicamente falando, a água pode sim ser curva. Isso é algo que pode ser visto em um balde de água que está girando. A água curva com o balde girando por causa da força centrífuga. E perceba que ainda assim ela deve ser contida pelo recipiente. De outra forma, seria assim. Uma coisa é certa, a água sempre mantém o nível. Alguns dizem inclusive que a água é o nível de Deus. Outra coisa, a água do oceano vai sempre acompanhar a curvatura da Terra. Isso porque a força da gravidade faz com que a superfície do oceano esteja sempre à mesma distância do centro do nosso planeta. Mas a superfície da Terra não é uma esfera perfeita, portanto o próprio efeito da gravidade deveria ser diferente de acordo com a geologia deste planeta, só que a gente não observa isso na realidade.